Oi, pessoal. Maurício Longo, Alexandre Strack, aqui no Mundo Exponencial. Hoje, para a gente conversar um pouco sobre o grande volume e a baixa utilização que as empresas fazem de dados. A gente vê em todas as empresas que a gente vai que, em muitos casos, as empresas têm grandes massas de dados, se dão ao trabalho e ao custo de coletar e armazenar montanhas de informação que ficam assentadas, às vezes, por anos, sem serem usadas para nada. E a gente aqui não está falando sobre tecnologia avançada, a gente não está falando aqui sobre inteligência artificial, a gente não está falando sobre nada de última geração, a gente está falando o básico do básico, né, Alexandre? Exatamente isso, Maurício. Ou seja, as empresas que já têm uma história, já estão estabelecidas há algum tempo, a grande maioria delas tem vários sistemas dentro de casa, né? Alguns ERPs ou vários ERPs, dependendo do tamanho da história da companhia, outros sistemas que desenvolveram específicos para o seu negócio. E tudo isso tem dados lá armazenados, dados estruturados, vamos dizer assim. Não vamos nem falar dos não estruturados, que é gigantescamente maior ainda, e se já não se olha para os estruturados, quiçá para os não estruturados, imagem, texto, documento que eu me refiro são, sei lá, contratos, coisas desse tipo, e normalmente não fazem uso adequado da informação. Quando a gente está falando do adequado, é interpretar essa informação e tirar dela valor para poder tomar decisão de forma coerente, né? Acho que ainda existe nas companhias, muitas vezes, apenas um olhar de relatórios simples das informações. E é o que a gente vê, e nós que já passamos por várias companhias vemos isso com bastante regularidade, ainda é o fato de que se extrai as informações para planilhas Excel e se monta nessas planilhas relatórios para poder usar como base para tomar de decisão, que significa um risco ainda maior, dado que, a partir do momento que você tira o dado de um sistema e leva ele para dentro de uma planilha, esse dado pode se transformar completamente, porque, assim como ele pode ser completado do ponto de vista de que esteja se colocando algo que o sistema não conseguiu capturar, ele também pode ser alterado naquilo que o sistema deveria ter feito corretamente e não fez. Então, aqui já reside Você um pode ter problema de problema segurança. de conversão de dados, de formato de dado. Você pode ter erros em fórmulas de cálculo na planilha. Todas essas são coisas que, teoricamente, têm uma possibilidade muito maior devido a um controle muito menor do que aquilo que o sistema em si deveria fazer. Né? E é uma coisa que a gente até, acho que eu já comentei aqui, já até brinquei com relação a isso no passado aqui em outros vídeos, que no Brasil é muito comum a empresa funcionar à base de planilha, né? Mesmo empresas de um porte já razoável, com centenas de funcionários, entre 500 e 1.000 funcionários, não tendo mais do que um sistema básico para controle das contas, ou tendo um ERP com pouca funcionalidade implantada e muita coisa sendo feita através de planilha. E tem toda a problemática que vem junto disso ser um arquivo, ser um conjunto de arquivos, como qualquer documento Word, como qualquer imagem. É uma versão do documento. Você pode ter 500 versões do documento e aí amanhã você se pergunta qual é a certa, né? Quem foi que alterou por último? Quando alterou, será que desfez uma alteração que outra pessoa tinha feito? Será que jogou por cima uma versão e perdeu a alteração? Já vi tudo isso acontecer em diferentes empresas, em diferentes momentos, né? Então, tem toda essa insegurança, vamos dizer assim, e no fundo, isso tudo deriva de uma falta de estratégia de como tirar um melhor proveito das informações, né, de uma forma organizada
e não de uma forma, poderia dizer amadora, mas improvisada, eu acho que é a melhor palavra. Eu concordo com você. Acho que a situação ela fica muito amador, de fato, e não tem outra palavra para dizer, que, ou seja, tirar os dados de dentro de um sistema que foi pensado para coletar a informação, transformar a informação e gerar resultados, usar isso de uma forma que leva para um ambiente paralelo, onde você pode tocar nesse dado do jeito que você bem entende, sem sombra de dúvida, não só é um risco, como eu sinceramente não sinto nenhuma segurança e eu acho que nenhum executivo deveria sentir nenhuma segurança em tomar decisão pautada num relatório, numa elaboração de informação que é manipulada por alguém, porque Manualmente, né? Você quer dizer? manualmente, o cara pode tocar no dado, né? Ou seja, pode ver 10 lá no sistema e aqui ele bota 100. Nada impede de que isso seja feito e a gente viu aí há bem pouco tempo uma presidente que fazia uso da contabilidade criativa, que nada mais é do que manipular informações que deveriam estar, obviamente, bem estruturadas dentro de um sistema de informações, onde essa manipulação, se ela acontece, ela deixa um rastro bem claro, onde, como você disse, consegue se saber quem foi lá, quem alterou, quem mudou e tudo mais. Ou seja, o fato de você levar para um ambiente externo e poder manipular manualmente, sem nenhum tipo de transparência, não há como se tomar uma decisão coerente em cima de informação que não tenha rastreabilidade, não tenha nenhuma segurança de onde ela veio. Ou seja, porque se você usar pelo menos, vamos dizer assim, uma ferramenta estruturada de relatórios, não vou nem falar de um sistema sofisticado de BI, mas uma infraestrutura de relatórios básica, onde você pode ter pessoas que estão autorizadas a criar os formatos dos relatórios, e pessoas que estão autorizadas a acessar os relatórios, tudo aquilo também passa a estar controlado e as pessoas que extraem as informações não são as mesmas pessoas que criam os cálculos que estão subjacentes ao relatório, né? E nem têm acesso a alterar o dado do relatório. Só tem acesso a extrair a informação e aí poder analisar aquela informação, né? Fazer os drill downs que são necessários para poder, com base naquela informação, tomar uma decisão coerente. E aí você tem um outro lado, né? Que eu vejo muitas empresas, vamos dizer assim, passando aí por uma situação que tem dois lados. Uma é o de ter sistemas que não provêm esse tipo de recurso para você poder manipular as informações de forma segura, vamos dizer assim, né? E por outro lado, vamos dizer assim, se não tem essas ferramentas já dentro dos seus sistemas, de dar para trás em relação a implantar uma ferramenta terceira, vamos dizer assim, que possa se integrar com o sistema, em função de custos, né? Isso é uma coisa que também muitas vezes eu já vi. Algumas ferramentas são razoavelmente caras, e aí essa questão do custo, novamente, ela vem à tona, como a gente já citou em outras situações, com uma interpretação muito curiosa, que é a interpretação de que o custo o custo de tomar decisão errado, vamos dizer assim, não é levado em conta, né? O custo de eu não ter condições de tomar uma decisão melhor, uma decisão mais precisa, né? Baseada em informações, ele é desconsiderado por completo. eu acho que há sempre uma dificuldade de lidar com a verdade que sai naturalmente das informações que estão nos sistemas. Ou seja, a coleta da informação, a entrada da informação, ela muitas vezes ela não é
feita adequadamente, ou seja, quem deveria estar entrando com a informação não entra com a informação no momento certo, ou não entra de forma correta toda a informação no momento que deveria entrar com a informação no sistema, por N motivos, porque vai dizer que, sei lá, faz primeiro a operação e depois vai registrar, porque não dá para registrar no mesmo tempo que está fazendo determinada operação. Enfim, tem sempre uma boa justificativa para dizer o porquê não lança a informação no sistema no momento correto, ou porque o sistema é complexo, enfim. O fato é que essas justificativas pelo qual a informação não é colocada corretamente fazem com que, quando você vai tirar as informações do sistema, o sistema vai dar, obviamente, o resultado daquilo que tem lá dentro. Ou seja, o sistema é uma máquina de fazer suco. Colocou laranja, sai suco de laranja. Não dá para colocar laranja e esperar que vai sair suco de limão. Isso não rola. E o que acontece é que as pessoas estão querendo ver suco de limão, mas estão vendo que o que entrou foi laranja. Elas não gostam dessa realidade, né? Então, falam, não, na verdade a gente tem que mexer aqui porque a informação da entrada não foi coerente, não está correta. E não é no momento da extração da informação que você tem que fazer essa correção. A verdade você precisa corrigir o processo para fazer com que a entrada das informações aconteça no momento certo e com a coerência adequada, para que você possa coletar resultados e tomar decisões coerentes. A coerência, para mim, é entender que aquele dado está errado, então a decisão correta é ir lá na origem da onde o dado está entrando, no processo que está coletando o dado, e consertar o processo, consertar a forma como está sendo registrada a informação, para que você possa extrair a informação correta, e não consertar o fim e continuar com o início do processo errado, porque esse é um processo que não tem fim, na verdade. Se o início vai continuar ruim, a sua coleta do final vai estar sempre ruim. E se ela vai estar sempre ruim, você vai estar sempre manipulando a informação. Que tomada de decisão é essa que você está fazendo de posse de um dado que não está coerente? E por que é que você está demorando em tomar a decisão de consertar o problema que precisa ser consertado, que é ir lá na origem da informação, da origem do momento em que se registra a informação, perdão, e corrigir. Eu acho que esse é um dos grandes problemas pelo qual os dados são mal utilizados. Além desses, existem vários outros, ou seja, quando você pega, sei lá, companhias que começam a investir um pouco mais em tecnologias, como você acabou de falar, BI, coisa desse tipo, você começa a encontrar um outro tipo de situação, que é a situação onde se montam os dashboards, se montam as análises, e a partir do momento que aquela análise dá uma resposta, a empresa tem dificuldade de aceitar que aquela informação está correta e que ela tem que decidir em cima daquela informação. Ou seja, a gente volta à situação anterior, ou seja, o cara desacredita dos dados, né? O cara desacredita dos dados, ou seja, dado está mostrando a realidade do que está acontecendo, mas os executivos eles acreditam que a percepção deles é superior à transformação e à demonstração do que aconteceu nas operações, seja lá o que estiver sendo analisado, num determinado dashboard. Então, aqui de novo, ou seja, você entra numa situação viciada, ou seja, o indivíduo que está querendo tomar uma decisão, pautado na percepção dele, ele ignora os dados. Eu já conheci um executivo que ele tinha um número em que ele queria chegar. Ele tinha meta. Ele tinha um número em qual ele queria chegar. Então, ele queria chegar num número, seja para pedir um investimento, seja para dizer que realizou uma coisa, enfim, ele tinha um número em que ele queria chegar. Então, ele sentava com 2 ou 3 caras que trabalhavam com ele e começava a ditar para eles operações para uma planilha. Não, pega o dado de não sei do quando. Aí vamos fazer o seguinte, multiplica por 3, porque aquilo era um mês e a gente precisa de 3 meses. Tá, mas aí esse segundo trimestre geralmente é um movimento maior do que o primeiro, a gente está usando o primeiro como referência, então vamos fazer o seguinte, multiplica por 1,2, deixa eu botar uma margem de 20% a mais aí.
Aí, bom, e aí ele ia dando parâmetros para serem acrescentados na fórmula, até que ele tinha uma fórmula com 10, 15 operações diferentes que magicamente saía com um número muito próximo daquele que ele queria, né? Então, vamos supor que ele queria 5 milhões, saía com 5,2 milhões, e está demonstrado que o que a gente precisa são 5,2 milhões agora, entendeu? Isso me faz lembrar muito das formas como as empresas fazem planejamento, né? Muito do planejamento anual das companhias, que ainda é feito anual, inclusive, diga-se de passagem, algo que já deveria ter sido mudado há bastante tempo, mas essa é uma outra discussão para um outro momento. Planejamento, a maioria dos planejamentos são feitos em planilhas, né? E a planilha, o indivíduo coloca lá o número que ele acredita que vai ser. Então, ele acredita que ano que vem vai vender, sei lá, de determinado produto, 50 milhões de reais. Pautado em alguma quantidade de produção que o indivíduo que produz diz, ano que vem eu vou produzir, sei lá, 10 milhões de unidades desse negócio. Legal. Ou seja, as definições elas começam a vir sem nenhum tipo de embasamento com a realidade e vão ganhando forma dentro da planilha. A planilha, como você acabou de dizer, o cara coloca lá os números que ele quer e depois ele dá insatisfeito com os próprios números que a percepção dele disse que ia dar, ele vai e lança alguns ajustadores dos números dele para chegar no número que ele quer. Ou seja, a própria percepção dele, o próprio indivíduo percebeu que não deu o que ele queria, então ele lança um ajustador, para mais ou para menos, obviamente. Isso, e que depois ele vai, quando aquele negócio não se realizar, não se mostrar efetivo, não se mostrar real, né, ele vai usar o argumento de que algum desses fatores estava errado por razão A ou B ou C, ou por culpa de alguém, que ainda é pior, né, que forneceu aquela informação errada. Vamos deixar claro para quem está assistindo a gente que esse fenômeno ele não acontece só em empresa pequena, ele acontece em empresa gigante e não interessa se você tem o sistema ERP mais famoso do mundo ou o menos famoso. Esse fenômeno ele é absolutamente corriqueiro e eu desafio alguém a colocar um comentário no nosso vídeo dizendo que na empresa dele não tem nenhum departamento que faça essa prática, porque por onde a gente já passou, a gente sabe que existe uma planilha Excel que está lá e que ou ela completa algum relatório para tomada de decisão ou ele é fruto de uma extração direta de dados do sistema para ser manipulado para poder se chegar digamos, a elaboração de um relatório que vai ser usado para tomar uma decisão. Então, isso daí ela é uma prática incorreta e indevida que ainda é bastante comum em empresas do mundo inteiro, ou seja, não acontece só no Brasil, acontece fora do Brasil, não interessa se você tem 10, 50, 100 ou 50 mil funcionários. Essa prática ela é ainda muito presente e, obviamente, não faz o menor sentido, dado que se você tem um sistema para capturar informação, e se você investiu milhões e milhões de reais nesse sistema, e continua investindo, porque você continua pagando manutenção, continua pagando gente para manter e melhorar o sistema, continua tendo vários funcionários que usam esse sistema para capturar as informações justamente para você poder tomar a decisão pautada naquilo que está acontecendo na sua empresa, ou seja, literalmente utilizar os dados para decidir. Se você não está fazendo isso, desculpa, mas você está se enganando completamente e está tomando decisão pautada naquilo que você quer decidir. E isso é um problema que repercute na sua operação do dia a dia e vai repercutir no momento que você quer fazer qualquer tipo de análise para poder criar soluções inovadoras. Você não está tomando decisão pautada nas informações que você tem, você está tomando decisões pautadas na percepção que você acha que está acontecendo dentro da sua companhia. E isso daí é um problema que precisa ser corrigido. E em se tratando aqui do nosso país, então,
inclusive as próprias empresas de tecnologia que fazem software, né, são a melhor expressão são o melhor exemplo daquela expressão casa de ferreiro, espeto de pau, que utilizam tantas planilhas quanto as empresas que compram seus produtos. E é uma coisa muito curiosa, né? Porque parece haver nessas empresas uma aversão ao emprego dos desenvolvedores da companhia para fazer alguma coisa que não seja ligado à receita diretamente. Ou seja, se eu sou uma empresa de software, eu só faço software para vender ou para vender um serviço em cima daquele software. Se o software é para mim, ele é um custo que eu não posso ter. Só que o que é estranho é que a gente está em pleno momento onde a coisa que mais se fala é transformação digital, digitalização dos negócios e tal. A digitalização, uma das principais características de você estar digitalizando o seu negócio é entender o que está acontecendo com o seu negócio do ponto de vista digital. Entender o que está acontecendo com o seu negócio do ponto de vista digital é analisar os dados do que acontece no seu negócio. Ou seja, a pegada digital que o seu cliente deixa, que os fornecedores deixam, que os seus usuários deixam, levando-se em consideração o que isso vai gerar em termos de transformação de informação, é a digitalização. Se você não está usando seus dados sequer para tomar decisão básica, desespere-se, porque as suas decisões digitais serão ainda piores. Porque na verdade, vamos dizer assim, quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de uma mudança de mentalidade e de forma de olhar para o mundo para entender como as novas possibilidades ofertadas pelo que é digital, né, pelo que está disponível de ferramenta, de conexão, de interconexão, de informação. Que são dados. Que são dados, no final das contas, para melhorar a operação do negócio, entregando produtos melhores, produtos mais baratos, produtos mais funcionais para os clientes, né? E tudo isso passa por você, como você falou, você saber o que você tem de informação, saber olhar para aquilo ali, saber extrair valor daquilo, né? Senão... E aceitar o valor que você está extraindo. Porque se o valor que você está extraindo dos seus dados não está, digamos, alinhado com aquilo que você esperava, é porque não está mesmo. Ou seja, não adianta você querer mexer nessa realidade. Aceita que dói menos, entendeu? Eu acho que até isso, de certa forma, é um assunto para uma outra conversa, porque também é um assunto sobre o qual há muito que se falar, mas existe um final aí dessa consideração que vem de um grande amadorismo dos executivos brasileiros, né? Existe uma quantidade, vamos dizer assim, uma parte muito substancial das pessoas que trabalham nas empresas que trabalham de forma amadora, independente da posição que chegaram e em que empresa chegaram. E até recentemente alguém comentou, eu não lembro agora quem foi, mas colocou um comentário num post que a gente estava comentando também no LinkedIn, que era no sentido de: eu sempre achei que em terra de cego, quem tinha um olho era caolho mesmo, né? Ou seja, você tem essa situação onde as coisas vão andando, vão avançando, e enquanto as empresas, vamos dizer assim, que você conhece, que você já teve contato, que você já teve dando uma consultoria, ou com que você já trabalhou numa parceria, em que você se depara com a circunstância de que a pessoa ocupando uma determinada posição está lá por persistência. Ou seja, as demais pessoas que entraram na companhia junto com ela, na época que ela entrou, foram saindo buscando outras oportunidades. Ela foi sobrando lá até que, num determinado momento, ela foi alçada a uma posição por antiguidade, por conhecimento
até da empresa, mas, como sempre, vamos dizer assim, sem um preparo para exercer a função, que me remonta ao livro do Scott Adams, aquele primeiro deles, que é o Princípio Gilbert, né, que dizia que a pessoa ela é promovida até o limite da sua incapacidade, né, até que ela chega na posição aonde ela não está mais adequada para exercer aquela posição, porque ela era muito boa nas posições anteriores, até que chega um momento que ela é promovida para aquela que ela não está preparada, e também não é feito nenhum esforço de preparo, nem por ela, nem pela empresa. Né? Isso é quase uma consequência do que a gente vem falando, né? Do que a gente acabou de falar. Ou seja, muitas pessoas acabam evoluindo ou permanecendo na companhia justamente porque conhecem ou sabem fazer determinadas manipulações nas informações, e as outras pessoas que também sabiam vão saindo e ela vai ficando, ou seja, viram uma coisa manual e que a empresa confia naquela informação manual, né? Confia naquela manipulação. E aí o cara vai permanecendo. E aí você acaba voltando o círculo para o início, de onde a gente partiu, que é as pessoas que acabam, mesmo quando o dado está disponível, não acreditando no dado, né? E hoje em dia, como a gente vem falando repetidas vezes, que informação é o novo, dados são os novos petróleos, é o novo petróleo e tal, você jogar fora os dados ou não observar o que você tem dentro de casa e usar corretamente, que é um problema repetido também, o fato de você ter muitos sistemas que vão sendo substituídos e os dados estão guardados lá, mas você não os usa mais para absolutamente nada, quando aquilo é uma riqueza de informação. Inclusive, algumas estratégias de alguns fornecedores de nuvem, inclusive, diz isso, fala assim, cara, armazenamento é tão barato, armazena aqui comigo, nunca joga nada fora, que você vai precisar do dado em algum momento. Então, se você não sabe o que você vai fazer com ele, não joga ele fora, guarda ele aqui, porque é muito barato deixar ele guardado. E aí, algum dia, quando alguém na sua empresa descobrir que dados têm essa riqueza, ele vai querer usar os dados favoravelmente, pelo menos eles vão estar guardados aqui, não vão estar sendo jogados fora, que é o que vai acontecer na sua empresa, porque quando você não tem mais espaço para armazenar, você guarda em fitas, guarda sei lá onde, essas fitas não tem mais onde serem lidas, porque é o que acontece na prática, você acaba tendo um monte de fita velha que não tem onde voltar, e se voltar não tem um sistema para ler, então no fim das contas você tem um monte de dados que estão lá simplesmente guardados, mas não serão absolutamente jamais lidos, né? Jamais utilizados, o que é um super problema, porque está jogando fora uma possibilidade enorme de entendimento do que já aconteceu, mas que tem repercussão muito provavelmente no que está acontecendo agora. Mas, enfim, mais do mesmo do que a gente está falando desde o início. Eu acho que a gente pode encerrar essa conversa de hoje por aqui. Eu acho que a gente cobriu o que a gente precisava cobrir desse assunto. Então, fechamos aqui. É isso aí. Obrigado, então. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.